assim, ao longo desse tempo, a gente conseguiu, aí, com os projetos, a gente conseguiu plantar cerca de 1.500 hectares, que representa aí, aproximadamente uns 2,5 milhões de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. É bastante, 2,5 milhões. Com o passar do tempo, a gente foi vendo que não bastava assim, ficar plantando árvore o tempo todo, se a gente realmente não conseguir trabalhar alguma coisa que possa fazer, transformar a mente das pessoas, mudar, ter essa mudança de comportamento, né, das pessoas do dia a dia. Principalmente as pessoas que estão no campo, né, porque elas acabam desenvolvendo ali uma fidelização parental, e isso vai gerando uma sucessão do comportamento humano recorrente daquilo que se cuida, né, em relação à terra. E algo me despertou que a gente deveria fazer mais, né? Não dava só para poder ficar executando o trabalho em si, plantando, se realmente a gente não conseguir transformar a consciência das pessoas, ter esse salto, né? E aí, eis que aqui em Valença, eu tive uma experiência muito rica, que foi me aproximar do proprietário, do produtor rural, e a gente conseguir entender um pouquinho essa relação com essas pessoas que são detentores da terra, né, que zelam pela terra. E a gente foi vendo que realmente existia um vácuo ali, uma lacuna enorme. E quando eu comecei a me aproximar um pouquinho mais, eu comecei a entender a realidade dessas pessoas e vi tamanha necessidade da gente estar mais próximo a isso. Então, vou fazer uma pequena reflexão aqui, com essa planta baixa de uma casa, de uma residência. Como que vocês se portariam se eu pedisse a vocês um quartinho, um espacinho ali na casa de vocês, um cantinho que fosse, para que eu pudesse utilizar? Somente com detalhe, né? Ad eterno. E aí vocês pensem aí como é que seria isso. Logicamente que eu ia dar minhas argumentações, ia tentar trabalhar com vocês um poder de convencimento, mas tem uma série de coisas que vocês precisam estudar, que é a questão dessa sucessão, para quem que vocês vão passar, para quem que vocês vão deixar, como que vocês vão pensar a nível de futuro em relação a esse quartinho, tá? E eu falo para vocês que aqui em Valença a experiência ela foi tão interessante, né? Logicamente com um conjunto de fatores, né? Um grupo enorme. Isso não é o Rinaldo que acorda um belo dia e fala vou plantar, né, 1 milhão de árvores, não é isso, né? Tem um conjunto de pessoas envolvidas nisso, de organizações, de instituições, mas para mim o maior desafio foi essa aproximação, essa relação, né, muito mais pessoal, muito mais harmônica com o dono da terra. Eu coloco para vocês que a gente aqui, nós conseguimos cerca de 614 quartinhos. 614 quartinhos, que representa cerca, né, de, pelo menos, aí, pouco mais de 1 milhão, né, de árvores plantadas em relação a isso. São 614 hectares, né, em solos aqui de Valença, que as pessoas disponibilizaram, entregaram, acreditando num propósito maior, acreditando numa missão maior. Então, isso representa como se fosse 614 campos de futebol, tá? Só para a gente ter uma dimensão, tá? Coloquei campo de futebol aqui, só para a gente dar uma ideia de grandeza, como que funciona isso. Em termos de valores, tem um pessoal que gosta muito de estudar a questão de números, é como se essas pessoas dessem um cheque para a gente de 9 milhões de reais em valores de mercado hoje, do custo de oportunidade da terra, para uma única geração. Lembra que eu falei lá atrás desse quartinho, que nós teríamos que pensar como é que seria, para quem que vocês vão deixar isso tudo? Então, as pessoas confiaram na gente um cheque de 9 milhões de reais, sem pensar que outras pessoas da sua sucessão também terão que confiar em valores de mercado, em valores de oportunidade da terra, né, esse cheque em branco aí, beleza? E como que a gente, né, desenvolve isso, trabalha isso? No meu íntimo, o que ficou muito claro é essa mudança de mentalidade, né? Essa forma desse crescimento mesmo, assim, da forma de pensar e agir, não de agir e pensar e agir.
E aí, isso foi desafiador, por quê? Lembra quando eu falei de fidelização parental? As pessoas tendem a seguir, a dar continuidade, né, com aquilo que, teoricamente, acredita-se que deu certo. O avô fez, meu pai está fazendo, eu vou fazer também. Né? Então, se tratando em relação ao cuidado com a terra, ao trato com a terra, ao manejo com a terra, isso é muito comum. As pessoas darem continuidade naquilo que aprenderam, super natural. E como que a gente precisou trabalhar isso tudo? Foi uma abordagem muito mais leve, muito mais próxima, muito mais tranquila, né? No sentido de não ter julgamento, sem apontar nenhum tipo de erro, de equívoco, nada disso. Então, o errado de outrora, né, o errado de hoje, foi o certo de ontem. O que eu quero dizer com isso? O que hoje a gente vê, que lá atrás, com comportamentos que naquele momento foi um entendimento mais correto que se tinha, que era abrir áreas de qualquer forma, a qualquer custo, para poder trabalhar o manejo com a terra. Mas estava tudo bem, era certo, existia até financiamento para isso. Né? Então, hoje, com toda a tecnologia, com toda a informação, com todo o estudo, a gente vê que não foi tão bom assim. A gente pensar que a gente realmente é um pequeno beija-flor no meio do incêndio da floresta. Né? É fazer essa mudança de comportamento sem pensar, né, que vai conseguir salvar todo o planeta da melhor forma. Não, vamos fazer a nossa parte. Muito café com broa, e aí a gente vai entender o que é esse café com broa. E aí, sim, a gente consegue, depois disso tudo, ter os guardiões da terra que tanto a gente precisa. Beleza? Bom, em relação a esse errado de hoje, era o certo de ontem, foi assim. Né? Aquelas práticas tradicionais que foram trabalhadas lá e as pessoas acreditando que estava tudo bem, que era certo, isso aí prevaleceu por muito tempo e em alguns lugares prevalecem até hoje. Né? Então, assim, com a evolução, com tudo que a gente tem, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, a coisa vem mudando, só que precisa de gente para poder levar o conhecimento. Luz é conhecimento, conhecimento liberta o tempo todo. Conhecimento transforma as pessoas o tempo todo. Então, a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a passar o conhecimento para que a gente consiga a transformação que tanto a gente busca. Isso está acontecendo. A gente vê que tem um grupo de pessoas que estão se colocando a serviço disso mesmo que se torne aí um pequeno beija-flor no incêndio na floresta. E é assim mesmo. A gente consegue ver ali o pessoal trabalhando, plantando as árvores ali na maior expectativa. E aí pode acontecer de tudo, né, como a gente está passando agora nos últimos 3 dias, um incêndio horroroso que vem devastando grande parte da vegetação, não só na unidade de conservação da Serra dos Mascates, mas também aqui, né, na região, nas propriedades, inclusive algumas propriedades que estão participando desse projeto. Então, assim, a gente não pode desanimar, não pode desistir, tem que continuar. E por isso que eu falei assim, que para mim não bastaria mais só ficar plantando árvores, só ajudando, né, essas ações, né, participar desses projetos somente de plantio. A gente teria que transformar as pessoas, porque à medida que as pessoas se transformam, isso não se perde mais. Essa consciência, quando ela vai se despertando, ela não volta mais do que era antes, a gente sabe disso. E por que eu falei que eu achava que estava fazendo muito, e hoje eu vejo que eu sou um pequeno beija-flor no meio disso tudo? O déficit no Brasil de restauração florestal são cerca de 20 milhões de hectares. E a gente fica aqui, estava ali todo maravilhado na ocasião, com uns 1.500 hectares que a gente estava trabalhando. Nosso déficit de vegetação nativa aqui são cerca de 20 milhões. Cerca de um pouco mais de 30 bilhões de árvores. Então, assim, é muita coisa para a gente fazer. Como que a gente vai conseguir isso? Exatamente impactando as pessoas na mudança do comportamento, mano, o tempo todo. O tempo todo. E todo dia a gente tem a oportunidade disso. Cada um de nós aqui tem a oportunidade, de alguma forma, transformar o seu comportamento e ajudar com que o outro também possa fazer.
A gente busca exemplos, a gente busca referências, mentores, amigos, colegas, familiares, mas todo dia tem exemplo. E eu comecei a perceber que essas pessoas, esses proprietários, esses produtores rurais, lá na propriedade deles, estão lá, estão aguardando. E basta a gente pensar na maneira de chegar, de como conversar, de como levar a proposta. Isso dentro da minha área, que hoje eu saí, dentro da área ambiental, eu acabei me tornando um extensionista, e levar a informação para essas pessoas para que elas possam entender, de fato, o propósito. E aí a gente chega nesse café com broa, que eu costumo dizer que é o momento ápice desse trabalho todo, que é o momento onde a pessoa abre o canal de conversação, onde ela se desarma, onde ela está aberta a receber informação, e aí a gente consegue, de alguma forma, acessar ali, né, o comportamento para que aquilo não se perca mais. Ela entende. Ali foi, né, no momento que a pessoa, né, te chama para um café com broa, é sinal que ela está dizendo para você, ela está te informando, ela está te passando, ela está te dando um código. Olha, vem para cá que eu estou disposto a ouvir. Eu quero participar disso, eu estou junto com você. O que você tem para me dizer? O que você tem para me oferecer? E o bacana desses proprietários, né, a gente, na ocasião, a gente chegou a visitar a gente elegeu uma área de 200 propriedades, mais ou menos, conseguimos visitar, de conversar, cerca de 90, e conseguimos impactar positivamente cerca de 43 pessoas, 43 proprietários rurais, que entenderam a proposta, entenderam qual que era a nossa missão e compraram a ideia. E essas pessoas não voltam mais com essa fidelização do comportamento, elas entenderam que elas precisam, de alguma forma, também ajudar a impactar a vida de outras pessoas, destinando áreas, colocando a sua propriedade à disposição, sem causar nenhum tipo de impacto negativo em relação à propriedade, à produção, à cadeia produtiva da propriedade. Porque a gente sabe que propriedade rural ela é muito cara você manter a propriedade, ela precisa se pagar de alguma forma. O pessoal deve ter algum conhecido, deve ter propriedade. Isso requer um esforço enorme, mas com toda a informação que se tem hoje, com toda a tecnologia, né, com todo o conhecimento que se tem, a pessoa ela tem condições, ela, né, com a ajuda, logicamente, desses trabalhos de extensão, de trabalho técnico, de levando a informação, as pessoas elas têm condições, estão lá esperando. E a gente viu um campo fértil para isso, né? E começamos, então, nesse processo todo, né, a partir desse café com broa, de construir uma nova forma de gerir essas propriedades sem causar prejuízo, né, com preservação ambiental, protegendo as áreas de recarga hídrica, protegendo as áreas de mata. E as pessoas estão aí hoje, eu tenho certeza que aconteça o que acontecer, igual está acontecendo, tivemos propriedades que o fogo consumiu a área de restauração, mas essas pessoas elas não voltam mais, elas querem, elas vão continuar, exatamente porque entenderam a proposta. Eu costumo dizer que os nossos pensamentos, né, acabam sendo grandes sementeiras ali. Se a gente vai semear semente boa ou ruim, depende da gente, né? Então, assim, quando a gente consegue, de alguma forma, envolver essa pessoa para que ela possa ajudar a germinar boas práticas ambientais dentro dessas propriedades, a transformação acontece. Acontece no cenário e reflete diretamente aqui, no centro da cidade, onde a gente tem a captação, para a gente ter melhor condição, né, numa água de melhor qualidade, maior quantidade, e aí sim a gente consegue fazer a transformação na sociedade. É a mudança nesse consciente coletivo que a gente está buscando o tempo todo, dia a dia. Então, cada um de nós tem essa oportunidade, o tempo todo, né? Basta a gente ir lá acessar essas pessoas, assim como as pessoas, se a gente permitir, as pessoas vão nos acessar. E aí a gente tem esses guardiões da terra, que a gente ilustrou aqui uma imagem, mas a maioria dessas pessoas, nesse cenário aqui de Valença, desse trabalho, desses 43 proprietários, são profissionais liberais,
né? Pessoas que estão participando diariamente na sociedade. Então, a gente viu que, na verdade, não era por falta de conhecimento, né? Porque a gente, né, técnico, alguma coisa específica, assim, a pessoa até sabe. O único detalhe é que a pessoa ela acaba tendo essa forma de gerir a terra como os seus antepassados geriram. Então, agora a gente vai tentando cada vez mais, né, aproveitar essa oportunidade para poder estar cada dia levando para essas pessoas uma forma de trabalhar, de gerir a terra com tranquilidade, né? A gente sabe que a problemática ambiental ela está presente no mundo todo. Não adianta a gente fechar os olhos para isso, mas se a gente entender que cada pessoa é um transformador em potencial, é um multiplicador dessas informações, né, a gente consegue devagar ir mudando esse cenário, né, e aos pouquinhos a gente vai vencendo isso. Então, eu costumo dizer que não importa a quantidade de árvores que a gente plantar, se a gente não pensar na quantidade de pessoas que a gente vai impactar, que a gente vai modificar. Então, assim, a mensagem foi mais ou menos essa. A gente acredita bastante nesse trabalho, né? Os trabalhos estão acontecendo, são muitas ações ao longo aí a gente chama o ano da restauração, né? O ano da restauração começou em 2020, vai até 2030. Então, na verdade, é a década da restauração e a gente ainda tem muita gente para poder visitar, muita gente para a gente poder impactar. E se a gente entender que cada um de nós pode fazer sua parte devagarinho, né, com calma, chegando nas pessoas, passando para elas sem nenhum tipo de pressão. Eu costumava dizer que não tinha faca na garganta de ninguém. Era tentar mesmo trabalhar esse sentimento de transformação. Tá bom? Então, obrigado pela oportunidade. Agradeço imensamente aí a organização do TED. Espero que a gente possa cada vez mais levar essas informações, essas boas ideias aí mundo afora. Obrigado, Vivian.